Então, gente, vamos para nossa aula 2. Quero enfatizar que as respostas que vocês deram ao questionário a gente vai rever, né? Vai visitar elas numa aula síncrona, né? E hoje a gente vai ver a contextualização, né, do processo de compilação. Então vamos ver o que é um interpretador, um compilador, um ligador, montador e carregador, além de algumas atividades ao final da aula. Então, por onde tudo começa, né? Temos uma pessoa aqui que ela está tentando se comunicar com os alunos, né? E ela está falando em português. Então, tudo certo. Aí, aqui o professor, essa pessoa fala, quem está do outro lado entende, porque a linguagem é comum aos dois, né? Já se a gente tiver, por exemplo, um brasileiro, um americano tentando conversar, ambos não sabem o idioma do outro, vai ter que ter alguém no meio fazendo o processo de tradução, né? Um tradutor. Então vamos imaginar que a gente está tentando agora conversar com o computador. A gente diz para ele, calcula o volume da sala de aula, né? Mas o que ele entende lá do outro lado, a linguagem que ele entende é o binário, né? Então está bem longe de entender português. Então quer dizer que precisa alguém aqui no meio para traduzir isso aqui para o que ele entende, né? Tem que fazer essa ponte aí. Quem que vai fazer isso, né? Vocês já devem estar supondo que é o compilador. Então vamos ver, calcula o volume da sala de aula, né? Então, no processo mental, a gente vai esmiuçar esse algoritmo, né? O que é o volume? Daí vai lá da matemática, né? Volume, largura vezes comprimento vezes altura, né? Então a computação veio para ampliar a capacidade do homem em resolver problemas, né? Então delegar tarefas repetitivas às máquinas, para a gente não cansar, né, o nosso cérebro, mas sim uma máquina que é algo, né, material, algo que não tem sentimentos, que não se cansa, né? Então elas podem fazer tarefas repetitivas, né? Então toda a história da computação, desde o ábaco, né, até os computadores que a gente tem hoje em dia, sempre visaram fazer cálculos, né, como a Pascalina, o ENIAC, o Altair, né, os computadores da época, assim vai, tudo visando prover, né, ferramental para o homem resolver problemas. Então, sabendo disso, né, as máquinas elas foram se tornando cada vez mais generalistas, né? Primeiro elas eram engessadas, né? Só resolviam alguns problemas específicos, né? Por exemplo, uma calculadora mecânica. Então, ao longo do tempo, elas puderam executar instruções programáveis, ou seja, elas resolviam qualquer problema, desde que esse problema fosse programado, fosse esmiuçado com um conjunto de passos, né? Então, no começo você programava essas máquinas com alavancas, botões, né, até chegar nas linguagens de máquina. Então, sabendo disso, o que a gente pode fazer? Olha, como é que eu calculo o volume da sala de aula? Eu sei a fórmula, é essa aqui. Então, agora quem que vai poder fazer essas multiplicações passa para o computador fazer isso, né? Porém, né, para ele fazer esse cálculo, a gente vai ter que escrever o algoritmo, né? Aqui está um algoritmo em Java, então um simples 3 multiplicações, a gente vai ter que esmiuçar em todo esse código aqui, pedir os dados, né, converter o que foi recebido para inteiro, depois multiplicar e depois ainda mostrar a resposta. Porém, né, esse texto aqui ainda o computador não entende, né? É um texto que tem um pouco de português, um pouco de inglês e mais um pouco da linguagem Java, aqui de comandos Java. Então, né, quem faz essa ponte é nós, o programador tem que saber o que ele quer fazer, né? O computador não vai adivinhar o que você quer fazer, então por isso programar exige a gente ter esses conhecimentos, essas habilidades, né, tanto do problema quanto da linguagem que a gente vai esmiuçar ele, né, e saber que vai ter alguém por trás, né, um compilador. Então o computador ainda não entende aquele código, aí vai precisar, né, alguém que vai traduzir essa linguagem de alto nível, né,
para a linguagem de baixo nível que o computador entende. Essa linguagem de alto nível é adequada somente a nós humanos, né? Quando a gente está pensando sobre o problema. Então, será que essa linguagem de alto nível é adequada a humanos mesmo? Né? E a gente pode discutir um monte aqui, né? Linguagem é alto nível, é voltada para nós, mas se mostrar para alguém que não é programador isso aqui, a pessoa vai, nossa, que são essas letrinhas coloridas aí, né? Então, às vezes ela não é nem tão boa para humanos, né? Apenas para os programadores, né? Programadores são humanos, são, né? Mas a gente tem umas habilidades assim de enxergar beleza, nossa, olha o código que eu fiz, olha aqui, né? Então, humanos normais não vão ver algo interessante num código. Então, às vezes essa notação também não é nem boa para os computadores, porque ainda eles não entendem. Então, é um texto ali, meia boca, é a metade do caminho, né, entre a pessoa e o computador. Então, o compilador é que vai fazer essa mágica aí no meio. Então, para um compilador, se ele olhar um código desse jeito aqui, olha, ele vai ver um tipo de dado, o nome de uma variável, uma atribuição, o valor, e assim vai, né? Porém, se a gente mostrar um código desses para uma pessoa, e daí você diz, olha, o N1, né, não dá para entender o que é, qual que é o N1, o nome da variável ou o conteúdo que está dentro dela, né? Uma pessoa não vai, né, normal ver que aqui é o tipo, o texto, e aqui é o valor, e aqui é o nome da variável, né? Então, para o compilador, ele vai quebrar cada palavrinha aqui, um token, vai classificar o tipo, né? E para um humano não, a gente olha aqui meio por cima, quem não sabe programar, tudo é texto, né? Tudo vai ser texto, né? Então aqui no Scratch também temos como expressar algoritmos através de blocos. Daí, por exemplo, você coloca isso aqui, 1 mais 2, né? Diga o valor do 1 mais 2, vai dizer que é 3. E aqui eu tenho diga usando a variável chamada 1 com a variável chamada 2 e somando as duas, né? Então, pode ter outra coisa dentro do conteúdo dessa variável 1 e 2, né? Então, para um humano, isso aqui é a mesma coisa. Vai dizer, está somando 1 e 2 e está somando 1 e 2. Daí você tem que ver, não, mas vamos estudar o que é cada um desses blocos, o que cada um faz. Isso aqui são variáveis, aqui é o valor de texto mesmo, né? Então, para quem não é programador, tudo é texto, está tudo escrito com texto, então é difícil ter o significado. Já o compilador não, ele precisa de coisas específicas, bem precisas, bem definidas. Então, o que a gente pode concordar é que usar nome de variáveis com coisas do mundo real, né? Por exemplo, preço, é mais significativo que usar um nome, P1, uma variável AB, coisas assim. Então, isso a gente pode concordar. Então, linguagem de alto nível nos permite ao programador pensar em termos da estrutura do problema, né, a ser resolvido ao invés da estrutura do computador, né, em partes, né. Então, quando a gente está pensando sobre um problema, a gente já vai convertendo, vai traduzindo nossos pensamentos para comandos do computador, for, while, if, etc, né. Então, quer dizer que a gente fica meio amarrado ao que ele permite fazer, né? Como isso aqui, temos várias peças, mas a gente só pode encaixar as peças certas nos lugares certos, né? Então, programar é muito disso. A gente, estou com uma linguagem de alto nível, pode ser do jeito que eu penso, né? Em partes, a gente acaba sempre indo, temos que ter entrada de dados, iterações, testes e saída de dados. Então, para fazer isso aí, tem que usar esses comandos tradicionais, né? Então, partir daqui para até chegar lá na parte onde o computador vai entender, né? O compilador ajuda, né? Já pensou se a gente tivesse que pensar o problema em termos de binário, como essa carinha aqui, né? Então, seria bem pior, né? Então, linguagens de alto nível não são o melhor dos mundos, mas nos ajudam bastante. Então vamos ver aqui, numa linguagem de alto nível, temos aqui um
um comando, né, que calcula o total e a parcela mais juro, né? Beleza, que a gente entende. Já em assembly perde bastante significado, não sabe o que está somando, mas ainda é uma soma. E linguagem de máquina aí você foi, né? Não se sabe mais o que é. Então dá para ver que a computação é uma cebola, né? A complexidade vai sendo escondida por várias camadas, né? Então na camada mais externa vai ter a linguagem de alto nível, né? E mais interna a gente vai se deparar com o binário. Então existem algumas alternativas para se gerar programas sem código, né? Esse projeto Siena da Microsoft, né? Que nesses vídeos mostra como desenvolver aplicativos só arrastando e puxando componentes de alto nível, né? Isso aqui é gratuito, começou lá no Windows 8. Temos o GNexus também, que é uma ferramenta também para gerar programas a partir de especificações de alto nível, a partir só da modelagem. Então ele vai criar banco de dados, o código do aplicativo, a interface do usuário, serviços com o servidor e tal. Então tem vídeos aí, se vocês quiserem se aprofundar. Já conheci alunos lá em Passo Fundo que trabalhavam com o GNexus no hospital. Eles que faz as tarefas, faz o tradicional que o programador tem que fazer e ainda permite personalizações. Se você quer fazer alguma coisa, você vai ter que ir lá no código mesmo que ele gera e alterar. Então ele permite alguém que não é programador construir programas, né? Mas se você quer algo bem específico, bem no detalhe, você vai ter que programar, né? Não tem como fugir da programação. Então vamos ver alguns conceitos, né? O que é tempo de compilação? É o tempo onde o compilador converte o teu programa fonte para um programa objeto equivalente. Então o compilador, né, lembra lá do probleminha da volume da sala de aula, vai pegar um programa fonte, vai converter para um programa objeto equivalente, quer dizer o que? A entrada e a saída fazem a mesma coisa, só estão em linguagens diferentes. Uma é a linguagem fonte, a outra é a linguagem objeto, e leva um tempinho para fazer isso, e isso é chamado tempo de compilação. Então o compilador ele atua como um tradutor de uma linguagem para a outra. Então o programa objeto ele vai refletir mediante instruções de baixo nível, né, de instruções que vão lá comandar o processador, as entradas e as saídas, né, o que o programa inicialmente aqui queria fazer. Então vai ser algo equivalente, porém muito maior, né? Se para uma instrução, né, de alto nível são geradas várias instruções de baixo nível, então o teu programa equivalente, né, o programa objeto equivalente vai ser cheio de linhas, né, em assembly, né, e depois em linguagem de máquina, né, vai ficar bem maior do que o programa fonte inicialmente só com texto. Então está aqui, ó, um programa em C, em Java, né, ou um Fortran. Estamos com ele aqui em alto nível, né, compilado, né, vai ser gerada a linguagem assembly, né, então tem que carregar nos registradores, valores, fazer as somas, etc. E depois lá em linguagem de máquina, né, linguagem de montagem. Então quer dizer o que aqui a gente entende o que está acontecendo, depois aqui já fica um pouquinho mais difícil, né, e aqui embaixo se foi, né, perdemos a noção do que está sendo feito, porque são só comandos para atuar nos circuitos do computador, né. Então dá para ver que a computação evoluiu, né, daqui para cima, né. Inicialmente era isso aqui, ó, né, só na parte lógica ali, né, de portas lógicas e tal. Depois foi criada uma casquinha na cebola. Não, vamos criar uma linguagem de mnemônico, uma linguagem de anotação, onde a gente possa expressar comandos através de coisas em inglês, né, tipo carregar, mover, adicionar, etc. Aí depois criada outra casca,
né, que é a linguagem de alto nível, que ela é convertida para isso aqui e depois para isso aqui. Então, hoje nós trabalhamos no alto nível, e como eu falei, tem ainda aquelas ferramentas aí que é sem código, então seria um outro nível além, né, dessas linguagens aqui de texto. Então tudo isso, né, os comandos aí quando eles estão lá em código binário vão passar pelo datapath, né, que vocês veem lá em arquitetura de computadores na segunda fase, que o que é? O caminho dos dados, né, onde é buscada a instrução, feitas as operações aqui, né, como por exemplo de soma, feitos os testes, deslocamentos, busca nos registradores e tal, e escreve na memória. Então o código binário, né, os zeros e uns servem o quê? Para comandar todos esses circuitos, para fazer o computador operar os cálculos, né? E isso acontece de uma frequência muito rápida, né? Por isso que ele é bom para resolver problemas, né? Para executar as tarefas repetitivas, né? Tira proveito dessa alta performance que o cérebro humano não tem equivalente. Então, o que é tempo de execução? Já vimos o que é tempo de compilação. Tempo de execução é depois que o programa objeto ele vai ser executado, né? Então, compilamos, temos um executável e 2 cliques em cima, o que acontece? Ele vai executar, vai pedir dados de entrada, vai passar por dentro dele, de acordo com o que a gente programou, e vai sair os resultados, né? Geralmente essa parte é bem rápida. Então, discussão, gente. Será que os compiladores fazem um bom trabalho? Né? Tal abordagem já está estabelecida, né? Opa, não, o compilador dá certo, não dá? Será que cabe ainda discussões desse tipo? Né? Então, muita teoria embasa os trabalhos na disciplina de compiladores e construção de compiladores, e a aplicação algorítmica está consolidada, quer dizer que já tem fórmulas, já tem instruções de como se desenvolver um compilador, de como os módulos, então está tudo sedimentado, né? Quer dizer que a abordagem já está bem estabelecida e dá para a gente falar que eles fazem um bom trabalho, é o que a gente tem para usar e estamos usando. Então a evolução, lá nos anos 50, construir um compilador é uma tarefa extremamente difícil. Por quê? Porque só tinha assembly para programar, então teria que se fazer um programa complexo, que é um compilador, numa linguagem bem pobre para se expressar ideias, né? E rebuscada para entender. Então era muito difícil, né? Mas à medida, né, nós vamos ver essa historinha, ao longo do tempo foi construído um primeiro compilador e depois ele foi melhorado, e aí a partir dele puderam ser compiladas linguagens, e com essas linguagens foram criados outros compiladores melhores, né? Então isso permitiu a evolução, né? Além do uso das teorias e técnicas, né, já bem sistematizadas, construção de linguagens melhores, né, criação de ambientes de programação, né, e ferramentas automáticas que geram algumas partes de um compilador, né. Então tudo isso permite que hoje um pequeno compilador seja projetado em disciplinas de 1 ano. Né, o homem também evoluiu, né, evolui bastante na barriga, né, a gente vai ficando velho, perde os cabelos, vão ficando branco e aumenta a pança, né? E o computador, né, por sua vez, foi ficando cada vez mais fininho. Então vamos ver que o interpretador é mais simples. Então agora nós vamos desvendar o que é um interpretador comparando com um compilador. Então o interpretador é um programa que interpreta diretamente as instruções do programa fonte, gerando um resultado, né? Então ele simula que o PC entende a linguagem de alto nível, então ele vai olhar para a tua linguagem de alto nível e vai tentar entender o que cada linha do teu código faz, né? Então acontece isso, né? Tem uma entrada, um interpretador, pega o código fonte e depois ele vai exibindo as saídas. Por exemplo, né, JavaScript, uma linguagem interpretada que
na hora da execução, ela roda dentro do navegador, é interpretada pelos navegadores, sem ter nenhum passo, né, de compilação. Então, outro exemplo é o SpiderMonkey, né, interpretador, né, o motor de JavaScript da Mozilla, né, roda no Firefox. Então, há muitos duelos de performance entre os navegadores, justamente porque eles querem rodar o JavaScript cada vez mais rápidos, né. Então, são construídos testes, né, de performance, os famosos benchmarks, para ver qual navegador é mais rápido, né? Então eles vão executar algoritmos complexos, né, em JavaScript e medir o tempo, né, para ver quem é mais rápido ou não, né? Então aqui tem o resultado de um teste, né? Nenhuma surpresa, né? O Internet Explorer aqui com a pior performance. Então a briga dos navegadores é ter um motor JavaScript, né, que execute rapidamente, ou seja, que interprete muito rápido as instruções. Então, linguagens interpretadas, né, temos aqui vários exemplos, né. Então, Java interpretado, né, PHP interpretado, C# interpretado, CodeFusion, MATLAB e outras, Ruby e outras mais aí. Então, como que funciona o interpretador? Ele faz isso aqui, ele vive num loop, né? Pega a próxima instrução, lê a instrução, traduz. Então ele analisa sintática e semanticamente o código-fonte, ele vai ver se está escrito certo, se tem significado aquilo. Depois ele determina as ações a serem executadas e executa estas ações, né? Então, quem que executa as ações vai ter uma biblioteca, né, uma DLL que conversa com o sistema operacional. Ou, em outros casos, converte o código-fonte por inteiro e depois executa, né? O motor JavaScript do Chrome, lá, o V8, ele faz isso, assim, ele compila, né? JavaScript é interpretado para ter melhor performance. O código JavaScript é compilado, por isso que ele executa mais rápido. Então, se você não mudar nunca o teu JavaScript, o Chrome guarda lá na cache um compilado do teu código. Então, por isso que o site que usa aquele código vai ter uma performance melhor, né? Por quê? Porque está pronto ali, né? Não precisa interpretar linha por linha. Então, o interpretador não gasta esforço em traduzir instruções que não serão executadas, né? Quer dizer que, por exemplo, se temos um if e um else aqui, ele só vai traduzir de acordo com o fluxo do que for verdadeiro. Então, em trechos de loops, o compilador traduz cada instrução somente uma vez, independente de quantas vezes a instrução será executada, né? Então, agora fazendo um paralelo, né, com o interpretador e o compilador, significa que o compilador vai olhar o código, tem um loop, ele vai traduzir só uma vez o que está aqui dentro e depois ele já traduziu, ele vai se valer do código traduzido. Já o interpretador, toda vez que for executar um for, ele vai ter que traduzir instrução por instrução cada vez. Se repetir 1 milhão de vezes, vai ficar interpretando aquilo ali 1 milhão de vezes. É claro que tem alguns, né, adendos, né, que daí quando anota, por exemplo, esse código está sendo executado muitas vezes, então vamos guardar uma cache dele, né, alguma coisa assim. Tem essas melhorias, né, mas a grosso modo, né, ele teria que fazer toda vez, né, traduzir cada instrução dentro do loop. Então, discussão, gente. O que é melhor, compilação ou interpretação, né, nessa batalha aí? Então vamos supor que a gente desembarca lá no planeta dos computadores alienígenas e temos que passar as instruções para eles consertarem a nossa nave, né? Então vocês abram esse videozinho que vai aparecer aqui, né? Que vai mostrar um paralelo entre como atua o compilador e o interpretador. Eu não vou passar aqui para não ficar muito grande o vídeo, mas é
bem interessante, né? Vocês vão ver que um age instrução por instrução e o outro vai ler todas as instruções e passar de uma vez por todas para o monstrinho aqui, o alienígena, né, corrigir, né, o problema da nave. Outra forma, né, de comparar, né, compilação e interpretação é a seguinte história, né? Temos um filme asiático, né, e ele tem que ser traduzido para audiência internacional, né, para qualquer povo que queira assistir, né? Então nesse filme atuaram atores que falam vietnamita. Então como é que se faz para traduzir um filme? Você vai assistir o filme parte por parte, vai traduzir ele, vai gerar uma mídia, né, um DVD, um vídeo lá com a legenda e pronto, está traduzido uma vez, vai servir para espalhar aí pelo mundo inteiro, né? Já a interpretação seria um exemplo de um discurso lá nas Nações Unidas, né? na ONU, né? Então tem lá um delegado vietnamita, né? O mesmo idioma aqui, discursando ao vivo. Então o que vai ter que ser feito aqui? Vai ter que ter um intérprete, né? Um interpretador, né, que vai escutando o que ele fala e vai traduzindo para o povo aqui que está escutando, né, de acordo com o seu idioma. Então vários interpretadores e aqui é ao vivo o negócio, né? Ele não pode escolher as melhores palavras como você vai traduzir num filme assim que não tem ninguém vendo e depois você vai postar o teu melhor trabalho. Com a coisa ao vivo aqui é mais difícil, é igual a aula, né? Eu estou fazendo uma aula compilada, vamos dizer assim, eu posso parar o vídeo, eu posso editar, né? Posso tomar uma água, né? E dar uma olhadinha no que vem à frente, etc, etc. Se eu estivesse fazendo uma aula síncrona, né? Eu ia ter que ir lendo aqui as coisas e falando com vocês me escutando, eu não poderia demorar, né? Ficaria parecido com essa parte de interpretação, né? E a aula compilada é essa aula assíncrona, né, que vocês vão ver o vídeo. Então, comparação entre compilador e interpretador. O compilador, o código executa mais rápido no hardware, né, são usadas instruções mais rápidas, né, o compilador vai fazer um ajuste mais fino, permite utilizar estruturas mais complexas da linguagem fonte, justamente porque elas podem ser traduzidas, né, no processo de compilação. Ainda é feita uma otimização no código objeto, né, lá em baixo nível, e o programa é empacotado uma só vez e se executa quantas vezes quiser, ou seja, gerou executável, pronto, distribui ele para onde quiser e ele já está pronto. Já o interpretador, né, depuração direta em cima do código-fonte, né, ou seja, a gente entrega o código-fonte para quem vai utilizar, vai consumir menos memória na execução, né, então daí a questão que eu coloco é as tabs do Chrome, né, quando a gente abre muitas, o Chrome consome um monte de memória, porque, né, ele guarda objetos em memória ali, né, JavaScript, as coisas que ele interpreta e compila. Então, o resultado imediato do código desenvolvido, né, no interpretador você coloca executar e não precisa passar por processo de compilação nenhum. Partes negativas agora dos dois processos. O compilador exige várias etapas de tradução, o programa gerado é maior, né, todas as linhas de código devem ser traduzidas, a exemplo como eu falei lá do if else, né? Mesmo que não seja executado, você não tem como saber se vai ser ou não, então tem que traduzir tudo. E correção de erros e depuração, às vezes é complexo, né? E demorado fazer essa parte aí de resolver os erros. Então o interpretador, a execução do programa é mais lenta, então ele permite estudo mais simples na linguagem fonte, justamente porque tem que se virar na hora, né, traduzir aquilo, interpretar na hora de executar, e né, o programa fonte, como eu já falei, é fornecido a quem vai utilizar. Então Java é uma linguagem híbrida, né, ela é de alto nível, mas envolve compilação mais interpretação, ela é uma mistura, né, como se fosse um flex, né. Então o compilador Javac, né, ele vai gerar um chamado bytecode, né, que é independente de máquina, né, ele vai gerar um código que não é nem
para Windows, nem para Linux, nem para Mac, né? Ele é um meio termo. E aí depois esse bytecode ele vai ser traduzido para a linguagem de máquina de acordo com a JVM, né? A máquina Java virtual que está residente naquele ambiente, né? No Linux, no Windows ou no Mac, né? Então passa o programa teu pelo compilador, gera os bytecodes, temos o interpretador de bytecode que vai traduzir para a linguagem de máquina e depois o teu programa está executando e gerando as saídas. Por isso que Java é dita uma linguagem portável, né? Programa o teu código uma vez só e ele vai rodar em qualquer lugar, né? Por quê? Através desse artifício aqui dos bytecodes e da JVM que interpreta eles. Então o bytecode é portável, né? E para ser executado deve ser traduzido, né? O que torna o processo mais lento, né? Então temos aqui um código Java, temos o compilador Javac executando nas 3 arquiteturas, todos eles vão gerar um .class, né? Que é o bytecode. Aí depois na hora de executar, o interpretador Java de cada arquitetura vai conseguir executar esses bytecodes, porque a partir dos .class são geradas as linguagens de máquina para essas 3 arquiteturas, né? Então tem os prós, né? É portável e tal, mas demora mais, né, na execução. Então vamos ver quem que é o assembler ou mutador. Ele vai fazer o que? Converter um código assembly para código de máquina binário. Quer dizer que não é o compilador que faz esse processo final aqui, né? O compilador gera até este momento e depois ele vai chamar o amiguinho dele ali, o assembler, que vai ver, olha, estou compilando para a arquitetura x86, então as linguagens, os comandos de baixo nível são esses, converta isso aqui para esses comandos de baixo nível. Tem aí o ligador, né, o link, que ele vincula e mescla vários arquivos objetos para criar um único executável, ou seja, ele faz a ponte entre o teu código fonte, o teu código objeto gerado, mais as bibliotecas, né, de dependências, liga tudo aquilo lá e vai criar ou executável, uma biblioteca, né, ou outra biblioteca, né, tem a biblioteca estática, né, e tem a biblioteca dinâmica, né. Então DLL é biblioteca dinâmica e biblioteca estática é a lib aqui que a gente vê. Então o ligador, né, ele pesquisa e localiza o módulo ou rotinas que estão referenciados lá no teu programa e vai buscar na memória onde estão esses códigos, né, e carrega eles, né, para serem executados, né. Ou seja, temos o teu programa fonte, ele faz referências a algumas bibliotecas, né. Então vai estar lá no código objeto gerado e o ligador que vai fazer, né, essa ponte aqui entre pegar a referência na biblioteca, juntar com o teu código e gerar um único código executável final, né? Então isso, que bom que não é a gente que tem que resolver, mas é lá no baixo nível ali o ligador resolve pra gente. Ainda temos o loader, né, o carregador, que daí já é parte do sistema operacional que carrega, né, o arquivo executável do teu programa na memória e executa ele. Então vai calcular o tamanho do programa, né, instruções e dados, vai criar um espaço de memória, um espaço de pilha, né, para pedir dados, para ir armazenando, para fazer cálculos intermediários, né, e ele inicializa vários registros para iniciar a execução. Tudo isso de forma automática, o SO se vira. Então, na próxima aula, vamos ver a estrutura interna de um compilador, né? Vamos tirar um raio-x de um compilador. De atividades, temos aqui, né, para você ler esse artigo aqui, interpretador, compilador Python, né? Então, vocês vão ler, escrever pontos interessantes, né? E eu vou botar ali uma atividade para vocês postarem, né, o que acharem interessante.
Outra atividade ali sobre o V8, né, que é o interpretador do Chrome, né, o Node.js faz uso dele, né, justamente para gerar um código compilado, né, a partir de JavaScript. E a utilidade final, né, se vocês conhecem a linguagem de programação Rust, né, que ela é dita como um novo C++, que vai ser a linguagem dos próximos 40 anos, e ela serve tanto para baixo nível, né, para dispositivos embarcados, como para gerar programas para web, né? Então ela ataca em todas as frentes, né? Foi considerada a linguagem mais amada do mundo por alguns 4, 5 anos ali pela Stack Overflow, e aqui está algumas sugestões de link, né, na própria página da linguagem. E aqui tem outro videozinho, né, que fala rapidamente ali sobre ela. Então utilizem um espaço extra da aula, aí nós estamos com 36 minutos de aula, o restante para ver os vídeos e fazer as atividades.